Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Deise Cardoso e no vídeo de hoje eu vou continuar ensinando o passo a passo dessa sapinha. Nós já fizemos a primeira parte e se você não viu, eu vou deixar aqui nesse vídeo, em algum canto, o link da primeira parte para que você possa acessar. E peço, gente, para você curtir esse vídeo e compartilhar também, pois assim você ajuda no crescimento do canal e é um incentivo para que eu possa trazer mais vídeo para vocês. Agora eu vou começar a ensinar a saia. Então, você precisa contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras entre a sexta e a sétima carreira para poder iniciar a saia. Você escolhe o lado que você quer iniciar, porque os lados ficaram iguais. Eu vou iniciar fazendo uma carreira de ponto baixo. Então, entre a carreira 6 e a carreira 7, eu vou introduzir a agulha, vou puxar o fio que eu vou usar para poder fazer a saia, fazer uma correntinha, e nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Esse fio depois eu escondo para dentro, vou para o próximo ponto e faço outro ponto baixo. Essa carreira vai ser toda de ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo por toda a volta, até chegar desse outro lado aqui. Cheguei na lateral do corpo e eu vou mostrar como é que eu faço. Vou fazer o último ponto que tem nessa parte. E aqui por cima, onde foi feita a união das duas partes, eu também vou fazer um ponto baixo. Não precisa apertar muito o ponto não, tá? Vou descer para a outra parte e vou continuar fazendo ponto baixo. Vou fazer por toda essa parte. Quando chegar aqui nessa lateral, também vou fazer da mesma forma. Vou introduzir a agulha onde foi feito a união. E vou seguir fazendo até chegar aqui. No final da primeira carreira, coloquei o marcador no último ponto que eu fiz. Na segunda carreira, você vai introduzir a agulha no primeiro ponto baixo da primeira carreira. Vai laçar, fazer um ponto baixíssimo. Vai subir 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas que eu subi já vale um ponto alto. E nesse mesmo ponto de base, você vai fazer outro ponto alto. Essa carreira será de um aumento com ponto alto e um ponto alto. Ou seja, aqui eu já fiz um aumento, no próximo vai ser somente um ponto alto. No próximo, um aumento. Vai fazer essa sequência, então, de um aumento e um ponto alto por toda a carreira, até chegar no marcador. Para iniciar a terceira carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha e vai subir também 3 correntinhas. Nesse mesmo ponto de base, vai fazer um ponto alto. Essa terceira carreira vai ser toda de aumento, ou seja, em cada ponto de base vai ter um aumento com um ponto alto. Vou finalizar a terceira carreira da mesma forma que eu finalizei as outras carreiras. E essa é a última carreira da saia. Vou subir uma correntinha, no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Nessa última carreira, você deve fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E quando terminar essa carreira, pode arrematar o fio e esconder. Eu vou iniciar agora o olho. Você deve começar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode fechar. E na segunda carreira, você deve fazer aumento por toda a volta, ou seja, colocar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Terceira carreira, faz um ponto baixo e no próximo um aumento. Vai fazer essa sequência por toda a volta e no final ficará com 18 pontos. Na quarta carreira, você precisa fazer 8 pontos baixos e um aumento. Já fiz 4 pontos baixos, 5, 6, 7, 8 e no próximo ponto faz um aumento. Vai fazer essa sequência mais uma vez até chegar no marcador e essa carreira vai ficar com 20 pontos. Na carreira 5, você precisa fazer 9 pontos baixos e um aumento. Vai fazer essa sequência por toda a volta, vai ter que fazer por 2 vezes e no final vai ficar com 22 pontos. Agora da carreira 6 até a carreira 9, você deve fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira terá 22 pontos. Depois de terminar essa peça, não corta o fio e deixa ela reservada, porque primeiro eu vou fazer a outra parte do olho para poder costurar aqui antes de fechar essa peça. Com o fio preto, você deve fazer 8 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Pode puxar para poder fechar o anel. Pode cortar o fio, deixa só um pedaço para poder dar um nó depois. E agora eu vou iniciar trabalhando com o fio branco. No primeiro ponto baixo que nós fizemos com esse fio preto, você vai introduzir a agulha e vai puxar o fio branco. Coloca por trás da peça, puxa o fio branco dentro das 2 laçadas e por dentro dessa outra laçada, para formar o ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, nesse mesmo ponto de base, faço um aumento. Vou fazer aumento por toda a carreira, ou seja, vou colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Se eu coloquei 8 pontos baixos dentro do anel mágico, então, fazendo um aumento nessa segunda carreira, vai ficar no total de 16 pontos baixos. Fiz os 16 pontos baixos, já cortei o fio, deixei um pedaço porque nós vamos costurar essa peça naquela peça verde. E vou fechar com ponto baixíssimo. Pode puxar todo o fio. Os fios que estavam aqui atrás, eu já dei alguns nós e cortei. Essa parte agora, nós vamos costurar nessa peça verde. Eu terminei a 9ª carreira nesse ponto baixo aqui. Então, eu vou costurar essa parte aqui na frente. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou passar esse fio para esse ponto. E vou começar a costurar. Na mesma direção, vou passar com a agulha na peça verde. Vou retornar no próximo ponto.
Vou passar nessas duas alças do ponto baixo. E vou retornar com a agulha para a peça verde, usando o outro ponto baixo. E vou fazer o mesmo processo, passar com a agulha na peça verde. Aqui está o ponto onde está saindo o fio, então, quando eu for retornar, eu vou retornar no próximo. Vou passar pelo ponto baixo. E vou passar pelas duas alças do ponto, do próximo ponto. E vou retornar novamente para a peça verde. Eu vou fazer esse mesmo processo até chegar aqui onde eu iniciei a costura. Terminei toda a costura e, para quem ainda não sabe, eu faço a costura dessa forma para que os pontos baixos não fiquem deformados. Eles ficam certinho quando faz a costura desse jeito. E já tem um vídeo aqui no canal, que o nome do vídeo é Costura Perfeita em Amigurumi. Eu vou deixar o link aqui em cima e nesse vídeo eu explico melhor sobre essa costura que eu faço. Agora eu vou continuar trabalhando com essa peça verde e eu vou unir essas duas partes. Então, eu vou para o próximo ponto e coloco também na mesma direção no ponto de trás. Laço o fio e faço o ponto baixo. Vou seguir fazendo, vou introduzindo a agulha na parte da frente e também na parte de trás. E vou fazendo o ponto baixo. Vou fazer até chegar aqui no final, até ele ficar completamente fechado. Aqui nesse último ponto baixo, eu também faço um ponto baixo. Então, nessa peça ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Eu já coloquei esse outro lado do olho. Vou colocar esse outro aqui para vocês poderem ver como eu coloquei. Você vai contar daqui do canto 11 pontos baixos, que é a quantidade de pontos que tem naquela peça. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou começar a fazer ponto baixo aqui nesse ponto. Vou virar a peça. E já vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto. E vou passar também a agulha nessa parte do corpo. Porque assim vai juntar o olho no corpo. E vou fazer o ponto baixo, para poder unir uma peça na outra. Vou para o próximo ponto, introduzo a agulha no olho e também aqui no próximo ponto do corpo. E faço ponto baixo. E assim eu vou fazer até chegar aqui no final. E fique atento para não pular nenhum ponto. Ele vai ficar dessa forma. Eu vou terminar essa parte e quando eu terminar eu retorno. Depois de terminar de fazer os pontos baixos nessas duas peças, pode cortar o fio. E faz um ponto baixíssimo e puxa todo o fio para dar um nó. Depois é só esconder esse fio aqui por dentro da peça. Ficaram assim os olhos da sapinha. Você pode costurar essas duas peças, se você quiser costurar do seu jeito, não tem problema. Eu achei que fazendo dessa forma, unindo com os pontos baixos, fica mais prático na hora de unir os olhos com o corpo. A sapinha já está quase toda pronta. Eu já costurei esse braço aqui e vou mostrar para vocês agora costurando esse outro lado
O importante na hora de costurar é você verificar se você posicionou as peças no lugar corretamente, para depois começar a costurar. No caso dos braços, eu não vou costurar ele reto. Eu posicionei dessa forma porque eu quero que os braços fiquem para baixo. Então, você posiciona o braço, verifica se o outro está na mesma altura e eu posicionei um pouco acima da saia. Então, eu vou começar fazendo a costura, passando pelo corpo. Vou subir com a agulha para o braço, passando pela alça do ponto baixo. Essa alça aqui, que está no braço. Para poder ir para o outro ponto, eu vou sempre passar por dentro de alguma alça do ponto baixo. Eu faço dessa forma para que esse fio que eu estou costurando não fique aparecendo. Então, sempre que eu vou passar de um ponto para o outro, tanto no braço ou no corpo, eu pego essas alças. Vou descer para o corpo, utilizando as duas alças do ponto baixo que tem no braço. Agora, eu vou passar pelo corpo, na mesma direção que eu estou fazendo a costura. Eu estou fazendo a costura para cá, então eu vou passar na mesma direção. Eu desci por esse ponto, agora eu vou subir por este. Vou virar a peça para ficar melhor para ver. Vou subir por este ponto. Vou passar para o próximo ponto, que é este, utilizando as alças do ponto baixo. E vou descer novamente para o corpo. Passo com a minha agulha no corpo para subir novamente pelo braço. E assim é o processo que eu faço a costura em todos os amigurumis. Vou descer novamente no próximo ponto. Vou passar novamente pelo corpo. E vou subir pelo braço. Se eu tirar o alfinete agora, o braço não está totalmente costurado, porque eu quero que essa parte aqui também fique junto ao corpo. Então, para poder fazer isso, eu vou passar a agulha para esses pontos que estão aqui na lateral, passando por dentro do braço. E agora eu vou utilizar alguns pontos desses aqui que tem aqui na lateral para poder costurar junto com o braço. Eu vou voltar com a agulha no próximo ponto e vou subir em direção ao braço. Vou passar por dentro de duas alças do ponto baixo. E vou voltar novamente para os pontos que tem aqui embaixo. Pulo para o próximo ponto e passo novamente
por dentro do braço. Passo por dentro de 2 alças que tem no braço, para poder descer novamente com a agulha. Agora, eu vou novamente para o próximo ponto e subo pelo braço. Dá para perceber que agora o braço já está bem próximo do corpo. Meu celular acabou a memória e eu pensei que estava gravando, mas não estava. Então, depois que eu subi com o fio para o braço, eu passei ele para o corpo, que agora eu vou fazer o arremate. Então, eu faço o arremate da seguinte forma: eu passo com a agulha em umas 3 alças do ponto baixo que tem no corpo, e depois faço um nó invisível. Você vai com o fio para outro local, mas não puxa todo o fio. Deixa essa argola e volta com a agulha no mesmo local que estava. E aqui você vai fazer um nó. Depois é só passar com a agulha para outro local que esse nó vai entrar para dentro da peça. Pode fazer esse processo por umas 2 ou 3 vezes, porque assim fica mais seguro a costura. Então, ficou finalizado a costura dos braços. É dessa forma que eu costurei e eu queria mostrar para vocês. Para costurar as pernas, eu amarrei um fio verde aqui na lateral da perna, onde eu vou iniciar a costura. Eu costurei as pernas dessa forma porque eu quero que dê para que a sapinha sente, para que ela fique sentada. Então, costurando desse jeito, vai ser possível que a sapinha fique sentada. Agora, eu vou levar a agulha passando pelo ponto baixo da peça. Esse fio, depois é só esconder ele para dentro da peça. Vou virar para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou para o próximo ponto e já passo pela perna. E vou fazendo a costura dessa forma, passando pela perna e pelo ponto baixo que tem aqui no corpo. Vou para o próximo ponto e saio por trás da perna. E eu vou costurar desse jeito até chegar aqui no final. Depois que eu chegar aqui no final, eu vou voltar novamente fazendo o mesmo processo, porque eu faço dessa forma, eu costuro 2 vezes dessa forma, para não correr o risco de soltar, para ficar mais seguro. Agora eu vou bordar a boca. Eu coloquei esses alfinetes para poder saber onde que eu vou passar com a agulha. Eu contei 5 carreiras, contando com essa daqui que foi feita a união. Então, contei 1, 2, 3, 4, aliás, 4 carreiras. Entre a 4ª carreira e a 5ª, eu coloquei os alfinetes. Entre um alfinete e outro, tem 12 pontos baixos. E marquei logo abaixo
para saber, na mesma direção, para saber onde que eu ia colocar a agulha e também no meio. Quando eu bordar, vocês vão verificar melhor. Com esse fio que eu escolhi, de outra cor, para poder fazer a boca, eu vou passar pelas marcações que eu fiz. Chegamos ao fim de mais uma aula, pessoal. A sapinha ficou pronta e ela ficou com aproximadamente 32 centímetros. O tex do fio que eu usei foi 492. Então, se você fizer com um fio de tex menor, ela vai ficar menor do que 32 centímetros. Mas isso também, a questão do tamanho do amigurumi, depende do seu ponto e da agulha que você irá fazer a sua peça. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, e peço a ajuda de vocês para vocês curtirem os vídeos que eu coloco aqui no canal, compartilhar também e comentar, porque isso ajuda no crescimento do canal. Muito obrigada a cada um que já tem feito isso e contribuído para o crescimento do canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que eu puder, eu estarei respondendo você. Beijos e até a próxima aula!